Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de juntos estarmos aqui neste domingo maravilhoso, iniciando a semana na presença do Senhor. E nós queremos desejar a você, a toda a sua família, seus parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, que a bênção de Deus continue repousando sobre vocês. Nós estamos mais uma vez reunidos no domingo, logo de manhã, para juntos cultuarmos a Deus, neste momento que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. E nós queremos dizer que, com certeza, Deus ele tem sim uma palavra no nosso coração. Sempre no início da semana, estamos nos reunindo para adorar a Deus, não é? E você que está nos acompanhando aqui de perto, quem sabe, em alguma cidade aqui da área metropolitana do Recife ou do interior do estado, daqueles recantos mais distantes, ou quem sabe pelas plataformas digitais, você que nos acompanha em outro estado do Brasil ou até mesmo fora do nosso país. Que o nosso desejo é que Deus continue abençoando você. Nós, como sempre fazemos, queremos agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, por esta oportunidade. E como sempre fazemos, vamos subir ao trono da glória. Vamos pedir a Deus que a sua bênção continue sobre nossa vida no decorrer desta manhã e logo após a tarde, e que este domingo seja um dia de paz. Então oremos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, por mais este domingo, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por estarmos juntos na tua presença. Que este domingo seja um domingo, Senhor, de bênçãos. Seja um domingo que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossa vida. Abençoa, Deus, o nosso país, abençoa, Deus, a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, o nosso pastor presidente, sua família, toda a diretoria da igreja. Abençoa, Deus, a cada funcionário da Rede Brasil de Comunicação, aqueles que nos acompanham, Senhor, seja pela TV, seja nos ouvindo pela rádio neste momento ou pelas plataformas aí digitais na internet. Continua conosco, com tuas mãos estendidas sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto dos Salmos de número 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é neste ritmo de celebrar a Deus que nós vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer o seu nome. E como sempre está conosco no culto, no lar, na manhã de domingo, o evangelista Josadaque Aquino. Nós vamos convidar o servo de Deus para louvar ao nome do Senhor. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para adorar a Deus, conforme orienta nosso pastor. Vamos cantar, adorando a Deus, o hino de número 2 da nossa harpa cristã, Saudosa Lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim,
nessa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Aleluia! Vamos cantar mais um hino? O hino de número 26 da nossa harpa também faz parte da sugestão da lição bíblica desta escola dominical. 26, Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver-se o rio da vida e luz, cujas margens juncadas e lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os santos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, depois de louvarmos a Deus, chegou o momento agora de, como sempre fazemos, olhar um pouquinho agora para a lição. E hoje a lição é a lição de número 13, dia 26 de dezembro do ano de 2021. Nós estamos concluindo esse ciclo do quarto trimestre e também concluindo o ciclo do ano de 2021. A lição hoje é a lição de número 13
que tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Você que está em casa estará acompanhando aí na tela, no seu televisor, a capa da revista e da lição, quero dizer, deste domingo, que tem como esse título, vou repetir, A Gloriosa Esperança do Apóstolo. A leitura que nós temos do texto áureo da lição de hoje encontra-se na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: mas nós que somos do alto, ou melhor, do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática nos diz o seguinte: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Glória a Deus. O objetivo geral da lição de hoje é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Já os objetivos específicos são 3. Acompanhe conosco. Primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E terceiro e último, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje encontra-se no livro ou na carta que Paulo escreveu a Timóteo, sua segunda carta, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. E depois, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. E neste momento nós queremos, como sempre fazemos aos domingos, ler a palavra de Deus. E você que não tem a lição, ou que você não porta, quem sabe, um exemplar da Bíblia, não se preocupe. Vai ser colocado na tela do seu televisor ou do seu smartphone, como você esteja, e você poderá acompanhar conosco. Vamos então ler a palavra de Deus. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, quer dizer, capítulo 4, versos do 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Versículo 11, todos nós, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém.
Vamos neste momento orar a Deus, agradecendo pela sua palavra que fora lida neste momento. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor já nos proporcionou nesta manhã de domingo. Nosso desejo é que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a vida do teu servo, Deus, que irá ministrar esta palavra, e que teu Espírito Santo mais uma vez o use poderosamente. Abençoa todos que nos acompanham, Senhor. Estes que estão em casa doentes, traz a cura, Senhor. Os que estão hospitalizados, também, Senhor, estende tuas mãos e retira-os daquele lugar, restabelecendo a sua saúde. Abençoa todos, nós te clamamos, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegou o momento agora de contribuirmos com a obra do Senhor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E falar em dar com alegria é o momento que nós vamos agora abrir o nosso coração e contribuir para que a obra do Senhor continue sendo mantida. E você que está em casa pode fazer isso, contribuindo para que a obra do Senhor avance ainda mais. Nós temos consciência de que aquilo que fazemos para Deus com o coração voluntário e o coração aberto, Ele retribuirá. Isso é, sim, um mandamento bíblico. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa. E provai, se eu não vos abrirei a porta dos céus. É o que diz a palavra. Então você que está em casa e que sente o desejo de contribuir para esta manutenção da obra, você pode fazer isso. Você que já está conectado na Rede Brasil há algum tempo, já conhece os meios de contribuição. Mas, para aqueles que estão nos acompanhando neste momento, quem sabe pela primeira vez, que não sabe ainda como fazer, está disponível aí na sua tela, pelo menos essas 3 contas bancárias. Conta da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Brasil, Banco do Brasil. São 3 agências com contas diferentes. Você pode tirar um print dessa foto, dessa tela, tirar uma foto. Você pode, de repente, até anotar, não tem problema, rapidamente. E aí você pode fazer a transferência bancária do valor que você colocar em seu coração. Não se preocupe, mas faça com amor, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Temos também uma outra opção, que é pelo Pix. Muito fácil. Você que tem aí o aplicativo no seu celular, no seu smartphone, você entra lá no seu banco e vai digitar a chave do Pix. E a chave está aí, é o 10 632 404 1000 ao contrário, dígito 1. Quando você digitar essa chave, que é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Não esqueça, o beneficiário sempre será a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você identificando, aí sim, você pode contribuir com aquilo que Deus colocar em seu coração. E certamente, Deus lhe abençoará poderosamente. Se você não conseguiu anotar, está aqui ao lado. Você pode anotar agora com calma e, como eu falei, dar um print dessa imagem e, com o tempo, você ir até se acostumando com esses dados, até porque a obra, ela não para. Então vamos orar, mais uma vez, pedindo a Deus a bênção sobre você. Você que é empresário, microempresário, grande empresário, você que está desempregado, você que é assalariado, mas que sabe que quando você faz com amor, Deus, Ele recompensa. Então vamos fazer isso. Vamos orar a Deus, pedindo a bênção sobre você. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos uma bênção, Senhor, sobre todos aqueles que de maneira voluntária, Senhor, irão contribuir para a manutenção da tua obra. Continua abençoando, suprindo as necessidades. Sim, Senhor, abrindo portas de emprego para aqueles que encontram-se neste momento desempregados. Nós te pedimos, Pai, recompensa aqueles que irão fazer com alegria, para que a tua obra continue, a obra da evangelização, a obra social, a Rede Brasil, Senhor, que está envolvido aí na comunicação da tua igreja. Que vidas continuem sendo alcançadas para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos convidar mais uma vez agora o evangelista Josadaque Aquino. Ele vai louvar mais um hino enquanto você faz a sua contribuição. Glória a Deus, vamos adorar a Deus com o hino de número 40, A Cidade do Bom Deus. Estaremos contribuindo.
decides dos teus encantos, ó cidade do bom Deus, que soberba te levantas entre as glórias desses céus, desde o mundo preparada para Cristo, para os seus. São de jaspe damantina os teus muros, ó Sião, são douradas essas ruas que os gemidos pisarão, de celeste luz banhadas, refulgentes sempre estão, pelo próprio Deus fundada, sobre a rocha secular. Quão segura tuas portas, quem as podes ameaçar? Igualmente quão seguro quem por ela lá entrar, pelo próprio Deus fundada, sobre a rocha secular. Quão seguras tuas portas, quem as pode ameaçar? Igualmente quão seguro quem por ela lá entrar. Eis do trono do Cordeiro, noite e dia sem cessar, corre rio de água viva para todos saciar. Lá com Cristo vão teus filhos, satisfeito descansar. Se por teu amor infindo de Sião eu filho for, zombe o mundo, escarneça, nada importa, Salvador, pois que do teu gozo eterno mesmo aqui tem tu penhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção, não é? Acabamos de louvar a Deus, contribuímos para a obra do Senhor e agora chegou um momento muito especial, que é o momento que vamos parar um pouquinho para ouvirmos a voz de Deus falar conosco. Estamos com uma lição maravilhosa, é o término desse trimestre e certamente Deus ele tem uma palavra ao nosso coração. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente para estar cooperando neste momento, trazendo uma palavra, o auxiliar de trabalho e também professor, nosso amigo Givanildo Hermano. E nós vamos convidar o servo de Deus, professor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, vamos estar orando pelo Senhor para Deus Amém. continuar lhe usando mais uma vez. Prazer estar Amém. aqui. Prazer é nosso. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por essa feliz oportunidade de estarmos nessa manhã, nessa escola bíblica dominical no lar. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente pela confiança depositada em nós, em nos escalar para estar cooperando aqui neste programa. Agradecer ao pastor Nadiackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais, bem como ao evangelista Alessandro Barreto. Sinto-me feliz, honrado, agradecido a Deus por essa oportunidade. Eu tenho uma certeza em meu coração que Deus já tem falado conosco desde o início dessa escola bíblica dominical, mas sei que Deus irá ainda continuar falando com cada um de nós. Como é do conhecimento de todos, hoje nós estamos concluindo, estamos encerrando este trimestre, o quarto trimestre de 2021, onde nós estivemos nas semanas anteriores estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo.
foram 12 preciosas lições que nós estudamos. Nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, falamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, como se deu a conversão de Saulo de Tarso, falamos sobre a vocação de Paulo para o apostolado, Jesus Cristo, este crucificado, estudamos sobre a mensagem do apóstolo Paulo, Paulo pregando e ensinando no poder do Espírito Santo, Paulo plantando igrejas, Paulo discipulando novas vidas, novos crentes, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, aprendemos sobre o cuidado de Paulo com os novos obreiros, Paulo e seu amor para a igreja, né? Ou pela igreja de uma forma geral, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina e na semana passada nós estudamos sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E hoje nós estamos concluindo esse trimestre tão rico, tão abençoado, tão maravilhoso. Vamos encerrar estudando sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Mas eu diria que essa gloriosa esperança, ela não é só do apóstolo Paulo. Essa gloriosa esperança, ela deve ser também a gloriosa esperança de cada crente, de cada pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Eu costumo sempre dizer que a nossa vida, a vida cristã, ela pode ser comparada com a história dos hebreus, o povo de Israel que saiu lá do Egito, que durante 40 anos atravessou o deserto, mas o seu objetivo, o seu destino final era a terra de Canaã. E de forma simbólica, figurada ou ilustrativa, eu posso dizer que nós também já saímos do mundo, já saímos do Egito, já saímos do domínio de Satanás, da opressão de Faraó, que representa Satanás. Estamos caminhando no deserto e o nosso destino final é a Nova Jerusalém, que eu posso chamar também de a Canaã celestial. E todo crente salvo, todo aquele que teve um encontro com Jesus, deve nutrir, deve alimentar essa esperança do retorno de Cristo, da vinda de Jesus para vir buscar a sua igreja, onde nós estaremos com Cristo no céu por toda a eternidade, onde nunca mais nós nos separaremos de Cristo. E essa gloriosa esperança do apóstolo Paulo, eu espero que também seja essa sua gloriosa esperança. Nós estamos aqui no mundo, mas nossa cidade é celestial. Estamos aguardando a qualquer momento Jesus vir buscar a sua igreja e nos levar para juntos de si. Mas nessa lição, nós vamos aprender não só sobre essa expectativa, sobre essa gloriosa esperança, mas também através dos ensinos do apóstolo Paulo, nós vamos aprender qual deve ser a nossa atitude daquele que tem essa gloriosa esperança. O que é que Deus requer de nós? O que é que o Espírito Santo deseja de cada um de nós que temos essa gloriosa esperança? E vamos iniciar citando o texto áureo da Bíblia Sagrada, o texto áureo dessa lição, que está na primeira epístola aos Tessalonicenses. No capítulo 5, versículo de número 8, quando Paulo diz assim: mas nós que somos do dia. E o que é que Paulo quis dizer quando disse nós que somos do dia? Ele está dizendo nós que estamos na luz, nós que somos salvos. Qual deve ser a atitude dessas pessoas, nossa, que estamos na luz, que somos do dia? Paulo diz, sejamos sóbrios. E esse termo sóbrio aqui não significa apenas isento de bebida alcoólica. Não só isso. Não significa dizer que nós devemos nos abster do álcool. Não só isso, é muito mais do que isso. Ser sóbrio aqui significa também viver com moderação, viver com simplicidade. Aí Paulo diz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E nós vamos observar aqui nesse texto
do texto áureo dessa lição, que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que Paulo vai falar sobre essas 3 virtudes da vida cristã, que é exatamente a fé, o amor e a esperança. Em outras palavras, o que Deus deseja de nós é que nós possamos continuar crendo, acreditando, guardando a fé, mas também amando, praticando o amor, amando uns aos outros e também tendo essa esperança, essa gloriosa esperança que deve ser uma realidade na vida do apóstolo, que foi uma realidade na vida do apóstolo Paulo e também deve ser uma realidade na vida de cada um de nós. É interessante que a verdade prática traz também uma mensagem muito parecida com o texto áureo da lição. Eu não sei se você percebeu, mas a verdade prática diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé, o amor em esperança. Que coisa maravilhosa! Então essa esperança, essa gloriosa esperança do retorno de Cristo, da concretização da nossa salvação, ela deve gerar em nós algumas atitudes. E quais são essas atitudes? A sobriedade, que já falamos, viver com simplicidade, com moderação, mas também a fé, preservar a fé, manter a fé, persistir na fé, mas também em amor e em esperança. E é interessante que quando nós estudamos as cartas ou as epístolas paulinas, os seus ensinos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, diversas vezes ele ensina, tanto aos jovens obreiros como Timóteo, como a igreja de forma geral, sobre essa nossa atitude, a atitude daqueles que estão aguardando Jesus, aqueles que estão aguardando o retorno de Cristo. E nós vamos estar lendo, acompanhando o comentário da lição e estaremos observando aqui o que é que a lição está nos ensinando em cada tópico. No primeiro tópico diz a consciência de Paulo diante da morte. E nós vamos perceber, quando nós estudamos as epístolas paulinas, que houve um determinado momento na vida de Paulo que o apóstolo até imaginou que faria parte da igreja que seria arrebatada. Houve um momento na vida do apóstolo que ele chega a escrever, alimentando essa esperança de ser arrebatado antes mesmo de experimentar a morte. Nós podemos conferir alguns textos bíblicos. Por exemplo, na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele está ensinando sobre a doutrina da ressurreição. Veja que coisa interessante. Nos versículos 51 e 52, Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que coisa interessante. É como se o apóstolo dissesse assim: olha, eu estou aguardando Jesus hoje, a qualquer momento Jesus pode vir nos buscar. Ele alimentava essa esperança de ser arrebatado antes mesmo de experimentar a morte. Nós podemos observar também na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nós vamos perceber no versículo de número 16 e 17. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é como se Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, a primeira epístola aos Tessalonicenses, ele alimentasse essa esperança, aguardando Jesus a qualquer momento. Mas o tempo vai passando, e é como se o Espírito Santo fosse colocando no coração de Paulo: olha, Paulo, você não fará parte
da igreja que será arrebatada. Você vai experimentar a morte. E é isso que nós percebemos quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia para nós acompanharmos esse texto maravilhoso que você conhece, tão citado principalmente nas cerimônias fúnebres. Abra a sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Veja o que o apóstolo nos ensina. Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É como se o Espírito Santo dissesse assim: olha, Paulo, é bem verdade que você está alimentando a esperança do arrebatamento a qualquer momento, mas eu quero te dizer algo, Paulo. Você vai morrer, você vai experimentar a morte. Você não fará parte dos vivos que serão arrebatados, você vai fazer parte daquele grupo que vai morrer e hão de ressuscitar na ocasião do arrebatamento da igreja. E qual é esse sentimento de Paulo? É interessante que Paulo aqui, quando escreve essa carta, o seu sentimento não é de tristeza, nem de frustração. Não é um sentimento de alguém que está triste, abatido, angustiado porque vai morrer, não. O sentimento de Paulo é como se ele estivesse sendo oferecido como uma oferta a Deus. E é interessante que ele tem muita tranquilidade em falar sobre a morte, em partir dessa vida. Por quê? Porque Paulo tinha a convicção que uma vida melhor lhe aguardava. Quando nós lemos, por exemplo, eu vou voltar a esse texto, mas eu gostaria de ler outros versículos. Por exemplo, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 23. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, o que faz Paulo falar sobre a morte, prevendo a sua partida, mas com muita tranquilidade, essa certeza, essa convicção que estar com Cristo é muito melhor. Ainda um outro texto dentro desse assunto, na segunda carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 8, ele diz assim, veja a confiança de Paulo. Ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E qual é a grande lição que nós aprendemos? É que estamos aqui no mundo, fazendo parte dessa igreja militante, estamos militando, mas alguns crentes, alguns servos de Deus, irão primeiro experimentar a morte. Nem todos irão ser arrebatados vivos. Haverá alguns crentes que vão experimentar a morte, que sua alma e espírito vão lá para o paraíso, aguardar o grande dia do arrebatamento, onde eles hão de ressuscitar. E, com certeza, haverá muitos crentes, milhares de cristãos que estarão vivos na ocasião do arrebatamento. E a grande lição que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é essa: nós estamos prontos para qualquer uma dessas ocasiões que ocorrer. Tanto devemos estar prontos para enfrentarmos a morte, mas estarmos prontos também para sermos arrebatados. Porque, na verdade, a grande maioria de nós nem sabemos. Por exemplo, eu não sei se eu vou fazer parte dos que serão arrebatados ou daqueles que irão morrer e hão de ressuscitar na ocasião do arrebatamento. Eu não sei. Jesus não me revelou. Talvez tenha revelado a alguns, talvez tenha revelado a você, mas a mim não revelou. Mas o que Deus quer de nós, o que o Espírito Santo quer de nós, é que estejamos prontos, é que estejamos preparados, tanto para enfrentarmos a morte e temos a certeza que o corpo físico será sepultado, mas nossa alma e espírito será conduzida pelos anjos de Deus ao paraíso, mas também estarmos prontos para sermos arrebatados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, diante da morte, diante dessa revelação
que Paulo iria experimentar a morte, primeira atitude que nós aprendemos aqui, que nós percebemos do apóstolo Paulo, essa atitude de tranquilidade. Ele estava tranquilo, ele não estava desesperado, ele não estava depressivo, ele não estava angustiado. E por quê? Ele sabia que estar com Cristo é muito melhor. Mas não só isso. Nós vamos perceber nesse texto de segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, nós vamos aprender aqui uma outra atitude. Observe que Paulo diz assim no versículo 7, combati o bom combate. Então ele tinha essa tranquilidade, essa convicção, essa certeza que havia cumprido a sua missão, que havia cumprido a tarefa que Deus lhe entregou. E é interessante que ele compara a vida cristã como um combate, como uma guerra, uma peleja, uma batalha. Diversas vezes em suas epístolas, Paulo ilustra a vida cristã como uma vida de um soldado que está na guerra, que está batalhando. E essa é a convicção de Paulo. Primeiro, o sentimento de quietude, de tranquilidade. Eu estou prevendo que eu vou morrer, eu estou sendo oferecido como aspersão e sacrifício. Ele estava tranquilo, mas também a consciência tranquila. Eu combati o bom combate. E o que significa isso? Paulo dizendo assim, eu trabalhei, eu batalhei em prol do Evangelho, em prol da causa de Deus, em prol da causa do Mestre. É como se Paulo tivesse aquele sentimento, eu não me acovardei, eu não recuei, eu não voltei atrás, pelo contrário, eu batalhei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Que coisa maravilhosa! Era aquele sentimento que Paulo tinha, que estava cumprindo a sua missão. E esse sentimento que Deus espera também de cada um de nós. Esse sentimento que o Espírito Santo deseja de cada um de nós, que possamos, como Paulo, combater o bom combate. Mas não só isso, no terceiro subponto, ele diz assim, eu guardei a fé. E guardar a fé significa dizer assim, eu não recuei, eu não retrocedi, eu não voltei atrás, eu não neguei a Cristo, eu não apostatei da fé. É lamentável dizer isso, mas é uma realidade. Que nem todos os evangélicos e nem todos os que se dizem cristãos podem dizer o mesmo que o apóstolo Paulo, porque nem todos perseveraram até o fim. É uma pena dizer isso, é lamentável dizer isso, mas é uma verdade. Nem todos combateram o bom combate, nem todos guardaram a fé. Alguns pararam na caminhada, outros recuaram. Alguns até chegaram a apostatar da fé. Alguns chegaram a abandonar a sua cruz, a negar o próprio Cristo. Mas Paulo não. Paulo conclui a sua missão dizendo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu fui até o final. O sentimento de Paulo era como de um atleta que está numa corrida ou numa Olimpíada e ele atravessa a linha de chegada. Então ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Eu perseverei, eu persisti, eu não recuei, eu continuei servindo a Cristo, seguindo a Jesus, crendo na Bíblia, crendo na mensagem do Evangelho. Mas além dessa atitude de tranquilidade que Paulo transmite nessa carta, além desse sentimento do dever cumprido, Paulo também fala sobre uma esperança. São 3 grandes lições que nós aprendemos desse texto. Primeiro, o sentimento de quietude, de tranquilidade, mesmo diante da morte. Segundo, essa consciência do dever cumprido, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, mas também a esperança do apóstolo, do que está reservado para ele do outro lado da vida. E eu quero me dirigir agora com exclusividade às pessoas que não são evangélicas,
que talvez esteja aí também assistindo esse programa, ou esteja nas redes sociais, e talvez você esteja aí. Eu quero dizer que não é obra do acaso você ouvir essa mensagem, mas eu quero dizer que a vida não termina no sepulcro, a vida não termina na tumba fria, a vida não termina lá no cemitério, não, existe vida após a morte, e a Bíblia deixa isso bem claro, e Paulo tinha essa convicção, e Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Que coisa interessante. Enquanto Paulo estava aqui no mundo, ele sofreu muito pelo evangelho, ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele passou por muitas dores, sofrimentos, provações, naufrágio, fome, nudez, perigos de morte, apedrejamento. Aqui na terra, a vida de Paulo não foi aquela vida cheia de troféus, de aplausos e de elogio, não, foi uma vida cheia de perseguições, de perigos, mas ele guardava essa certeza no coração, que havia uma coroa que estava lhe aguardando. Ele diz a seu filho Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E o que é que Deus deseja de cada um de nós? Esse mesmo sentimento, que mesmo diante do perigo da morte ou da chegada da morte, que nós tenhamos esse tríplice sentimento de Paulo. Primeiro, um sentimento de quietude, de que a nossa vida pertence a Deus, de que a nossa vida está nas mãos de Deus, e se partirmos dessa vida, nós iremos para uma vida melhor, nós vamos estar com Cristo. Então, esse sentimento de quietude está baseado em quê? Nessa gloriosa esperança, que iremos para um mundo melhor. Segundo, o sentimento do dever cumprido. Havia algo que Paulo poderia refletir sobre a sua vida e poderia chegar a essa conclusão. Ele pôde chegar a essa conclusão: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Terceira atitude, terceiro sentimento, esse sentimento, essa esperança de que há uma coroa lhe aguardando do outro lado da vida. E é isso que Deus espera de cada um de nós. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos perceber que o tópico vai dizer assim: a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E eu gostaria inclusive de lembrar que diversas vezes o apóstolo Paulo falou da vinda do Senhor, falou do arrebatamento da igreja, bem como falou também da vinda de Jesus em glória. E os irmãos podem até anotar, se desejarem, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, como já falamos, Paulo estava falando sobre a ressurreição, mas ele também fala sobre a vinda de Jesus, ele também fala sobre o arrebatamento. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Também ele fala sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos justos, quando escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, porque ali em Tessalônica, alguns cristãos estavam tristes, preocupados, abatidos, porque alguns familiares haviam morrido antes da volta de Jesus, e é como se eles estivessem tristes, pensando que os familiares iriam perder a salvação, ou dos privilégios, ou dos benefícios da salvação, porque morreram antes do retorno de Cristo. E Paulo escreve para tranquilizar os crentes lá de Tessalônica. E o Espírito Santo se utiliza do apóstolo não só para tranquilizar o coração dos crentes de Tessalônica, mas para nos ensinar sobre essas duas doutrinas, a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do arrebatamento da igreja.
Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo diz ainda no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então observe que Paulo, quando está escrevendo sobre a ressurreição, Paulo fala do arrebatamento, para dizer que nem todos hão de morrer, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, ele escreve com o intuito de tranquilizar os irmãos, de ensinar sobre essas duas doutrinas, para tranquilizar os irmãos que haviam perdido seus parentes, que haviam morrido antes do arrebatamento. Mas é interessante que nessa segunda epístola do apóstolo Paulo, nessa primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos perceber que Paulo vai falar primeiro, a ênfase de Paulo está na atitude dos cristãos, na atitude da igreja, dos salvos que estão aguardando a vinda de Jesus. O segundo ponto da lição vai falar sobre isso, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E a ênfase deste texto, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, é exatamente sobre a atitude. Como é que nós devemos esperar a vinda de Jesus? O que é que Jesus espera de nós? O que é que o Espírito Santo deseja, espera de cada um de nós? E se você estiver com a sua lição em suas mãos, você pode acompanhar conosco. No versículo 1 ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. É como se Paulo dissesse assim: olha, o Espírito Santo está me guiando, me dirigindo, não para falar sobre tempos, sobre estações, sobre os sinais que antecederão a vinda de Cristo, para que vocês não fiquem apenas se baseando nos sinais, tentando prever, tentando dar uma data para o retorno de Cristo, não. O objetivo de Paulo aqui era falar da nossa atitude. Aí ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Falando que a vinda de Jesus virá, será, ocorrerá como um ladrão de noite. É que será de forma repentina, será num momento inesperado. Nós devemos estar sempre prontos, sempre vigilantes, porque nós não sabemos quando Cristo voltará. Eu costumo fazer uma comparação que a vinda de Jesus, que o arrebatamento da igreja, será como a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que será um momento inesperado dentro do esperado. Se você ler, por exemplo, o capítulo de número 1 e 2 do livro dos Atos, Jesus disse aos discípulos, disse aos apóstolos que eles fossem lá para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles foram lá para o cenáculo e eles ficaram aguardando esta bênção, esta promessa, esse revestimento de poder. Mas que coisa interessante, quando Lucas vai registrar no capítulo de número 2, sobre a ocasião da descida do Espírito Santo, Lucas diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E o que é que nós podemos aprender? Era algo esperado. Eles estavam no cenáculo esperando o cumprimento da promessa. Mas quando ocorreu? De repente. Ou seja, foi algo inesperado dentro do esperado. E não será assim o arrebatamento? Nós estamos aguardando, nós estamos esperando o noivo buscar a sua noiva.
o encontro com Cristo. É um momento esperado, só que nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. E Jesus, lá no seu sermão profético, deixou isso bem claro, que será de forma inesperada, que será como ladrão. Jesus ensina isso, né? Que se o ladrão soubesse a que vigília da noite havia, se o dono de casa soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, qual deve ser a nossa atitude? Prontidão, vigilância, estarmos prontos, preparados, porque nós não sabemos quando Jesus voltará. E Paulo continua dizendo, pois que, no versículo 3, se você estiver com a sua lição, esse texto está na sua lição, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele diz, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Então Paulo compara aqui, não só com a vinda de Jesus como um ladrão, que vem de uma forma inesperada, mas como aquela mulher com dores de parto, que está aguardando a qualquer momento dar à luz, mas observa, ela nunca sabe qual é o horário, qual é o momento que ela vai dar à luz. Ela está grávida, vai se aproximando o dia de ela dar à luz, mas ela não sabe o dia exato, a hora, a ocasião, a não ser quando é agendada com antecedência uma cirurgia, não é? Mas se o parto for normal, ela não sabe. Mas ela sabe que o bebê vai nascer, que ela vai dar à luz. Assim é a nossa atitude. É como as dores de parto. Então, assim como a mulher, quando está para dar à luz, vai aumentando as dores de parto, assim, esse tempo que estamos vivendo, a tendência natural é essa, aumentar as dores de parto. Os sinais irem se cumprindo até que Cristo possa raiar nas nuvens para vir nos buscar. No versículo de número 4, Paulo diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, você agora é luz, você agora é salvo, você agora é uma nova criatura. É esse o sentido, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então você não deve estar como outrora, em trevas. Não, você não está mais em trevas. Então você não deverá ser surpreendido como ladrão, não, você deve estar pronto, vigilante, de alerta, de atalaia, aguardando esse momento tão esperado. No versículo 5, Paulo diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Paulo está se referindo aos crentes, aos salvos. Quem são os crentes, os salvos? Filhos da luz, filhos do dia, já não está mais das trevas, já não está mais no pecado, já não é mais guiado ou dominado por Satanás. E ele diz, nós não somos da noite nem das trevas, nós somos salvos, nós somos luz, nós somos do dia. No versículo 6, Paulo diz, não durmamos. E é claro, você sabe disso. Esse não durmamos aqui é no sentido espiritual. Paulo não está aqui se referindo ao sono físico, não. Ele está se referindo ao sono espiritual. E por falar em sono espiritual, é bom nós lembrarmos isso. Todos nós precisamos de repouso, precisamos dormir, precisamos repousar. Não é? Deus, ao criar o homem, Deus criou também o homem com essa capacidade de dormir, para repor as energias, para descansar. Então o sono físico, ele é prazeroso, ele é necessário, ele é indispensável, não é? Todos nós temos essa experiência. Depois de um dia de trabalho, de estudos, de atividades, nada melhor do que uma noite tranquila de sono. Mas o sono espiritual é um perigo, é uma tragédia na vida de um crente ou na vida de uma igreja. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos dormir esse sono espiritual, não durmamos. Como que ele diz assim, estejam de olhos abertos, estejam atentos, estejam vigilantes, claro, no sentido espiritual. Pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, estejamos prontos, estejamos de prontidão, estejamos preparados,
Aí ele diz no versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Paulo faz aqui uma comparação do sono físico, do sono espiritual, não é? Com aqueles que estão se embebedando. Aí ele diz no versículo 8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós já comentamos esse versículo quando comentamos o texto áureo. No versículo 9, Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E essa ira aqui se refere com certeza ao período sombrio da grande tribulação, que há de ocorrer em todo o mundo após o rapto da igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não durmamos, estejamos de atalaia, estejamos prontos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, nós não vamos ficar aqui para a grande tribulação, antes disso Jesus virá nos buscar. Versículo 11, Paulo diz, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então nós podemos perceber que desses 3 textos que nós mencionamos, onde o apóstolo Paulo fala da vinda de Jesus, 1 aos Coríntios capítulo 15, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, Paulo tinha propósitos distintos. E nesse texto, de forma específica, o desejo de Paulo era ensinar a igreja, ensinar a cada um de nós qual deve ser a nossa atitude. No segundo ponto deste segundo tópico, a lição vai falar aqui sobre as 2 fases da vinda de Jesus. E você sabe disso, se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, nós já falamos isso em várias ocasiões, que nossa escola de interpretação, ela é pré-tribulacionista. Nós cremos que Jesus virá buscar a sua igreja antes que tenha início o período sombrio da grande tribulação. Então nós cremos que a vinda de Jesus ocorrerá em 2 fases distintas. Nós podemos até citar aqui algumas diferenças entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Eu poderia dizer, por exemplo, que a primeira fase, ela ocorrerá antes da grande tribulação. Antes que tenha início a grande tribulação, Jesus virá buscar a sua igreja. A segunda fase já será depois da grande tribulação. Será 7 anos depois do arrebatamento. A primeira fase é invisível. Jesus vai ficar nas nuvens. Ninguém verá Jesus, ninguém verá os anjos na ocasião do arrebatamento. Nem mesmo verá os crentes sendo arrebatados, porque será algo muito rápido. Então, a primeira fase será invisível, mas a segunda fase será visível, será gloriosa. Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todos verão, todo olho verá. Em terceiro lugar, a terceira diferença é que a primeira fase, que é o arrebatamento, Jesus vem exatamente para isso, para livrar a igreja da grande tribulação. Na segunda fase, Jesus já vem com a igreja, ele já vem com os santos anjos e com a sua igreja. Na primeira fase, Jesus vem livrar a igreja da grande tribulação. Na segunda fase, ele vem livrar Israel na batalha do Armagedon. São algumas diferenças entre a primeira e a segunda fase da vinda de Jesus. E após o arrebatamento, o que ocorrerá na terra, o que ocorrerá no mundo? A grande tribulação. Surgirá no cenário mundial esse líder político que irá governar o mundo. Surgirá no cenário mundial esse líder religioso, que essa tríade satânica estará dominando o mundo. Satanás, através de um líder político e através de um líder religioso. Esse mundo enfrentará o pior período da história da humanidade. Jesus disse que os homens irão desmaiar de pavor, vão morder a língua de dor e as potências do céu serão abaladas. E é muito comum as pessoas perguntarem, enviar para nós essa pergunta: professor, será que a Bíblia prova ou mostra isso, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação?
é o que está no terceiro subtópico do segundo tópico. Fala exatamente sobre isso, sobre a grande tribulação. E a lição é enfática em dizer: não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. Nós cremos nisso, que a igreja será arrebatada antes que tenha início a grande tribulação. E nós podemos citar alguns textos. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. No versículo de número 24, um ser angelical aparece a Daniel após a oração de Daniel, e ele diz assim: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Embora que o anjo, o texto não esteja falando aqui explicitamente sobre a grande tribulação, explicitamente não está, mas implicitamente está. Porque dessas 70 semanas de anos, já se cumpriram 69. Nós estamos vivendo o intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana desta profecia. E o que me chama a atenção aqui são essas palavras do anjo. O anjo diz a Daniel: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Qual é a cidade de Daniel? A cidade de Jerusalém. Todas as 3 etapas dessa profecia falam do povo de Israel. Por exemplo, a primeira parte, que são as 7 semanas, onde o anjo diz: as ruas e as tranqueiras se reedificarão, porém em tempos angustiosos. Onde se cumpriu isso? Em Jerusalém. Fala da restauração de Jerusalém. A segunda parte, a segunda etapa, que são as 62 semanas, vai falar de quê? Da morte do Messias. O Messias será tirado. Fala sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, se as 69 semanas se cumpriram exatamente com o povo judeu e em Jerusalém, é claro que a 70ª semana não é para nós, não é para a igreja. É claro que a 70ª semana é para o povo de Israel. Mas não só isso. Se nós lermos o livro do Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 15, nós vamos perceber que o período sombrio da grande tribulação é não só para o povo judeu, não só para o povo de Israel, mas é também para os ímpios, para os incrédulos, para os pecadores, para aqueles que não foram arrebatados. Esses 4 versículos aqui, eles trazem uma síntese, um resumo do que será o período sombrio da grande tribulação. Deixa eu ler a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir. João diz assim: o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então observe que o período da grande tribulação, ele é o período da ira do Cordeiro, da ira de Deus, da ira de Cristo sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre os incrédulos, sobre os pecadores. Eu vou ler outro texto ainda, em João capítulo 3, versículo de número 36. Para quem é a ira de Deus? Se a grande tribulação é o período da ira de Deus, vamos agora ver para quem é essa ira. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então veja que a grande tribulação, além de ser primeiro destinada a Israel e ao povo judeu, segundo é o período da ira de Deus,
E nós vimos que essa ira de Deus é para aqueles que não crêem no Filho. Então não é para os crentes, não é para os salvos. Mas nós podemos ler ainda, dentro desse contexto, dessa gloriosa esperança do apóstolo, dessa gloriosa esperança de todo salvo, eu quero ler 2 textos exatamente nessa primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, onde está o texto, não é, da nossa leitura bíblica em classe. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, Paulo vai dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, qual é a gloriosa esperança do salvo? Qual era a gloriosa esperança de Paulo e deve ser a gloriosa esperança de cada um de nós? É a certeza que quando partirmos desse mundo, quer seja através da morte, quer seja através do arrebatamento, nós iremos para uma dimensão espiritual, para um mundo melhor. Nós estaremos livres de dores, estaremos livres de sofrimentos, de provações, de tribulações, de angústias, de adversidades. Eu costumo sempre dizer isso, que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, nós estamos sujeitos às lágrimas, às dores, ao sofrimento, à tristeza, às amarguras, às tentações. Vivemos num mundo cheio de provações, de iniquidades, de aflições, mas nós temos uma gloriosa esperança, e a gloriosa esperança do salvo não está baseada na política, não está baseada no avanço tecnológico ou científico. A gloriosa esperança do salvo não é deste mundo, mas é a certeza que nós temos que nós iremos para um mundo melhor. Nós seremos arrebatados, nós seremos levados por Cristo aos céus, e durante o período que o mundo estiver enfrentando a grande tribulação, nós estaremos participando do tribunal de Cristo, estaremos participando da celebração das bodas do Cordeiro, depois desceremos com Cristo, reinaremos com Ele durante 1000 anos, nós estaremos reinando aqui na terra. Depois nós iremos presenciar, e eu diria, até baseado no ensino de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, eu posso até dizer de uma forma ativa, participando do juízo final, porque Paulo disse que nós iremos julgar o mundo e que nós iremos julgar até mesmo os anjos. E depois do juízo final, o nosso destino final é exatamente a Nova Jerusalém, a cidade que foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus. É isso que João diz no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E João diz: eu vi a Nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa que foi ataviada para o seu marido. E ele ouviu uma voz do céu que dizia assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E o mesmo povo será o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus. E João diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a gloriosa esperança do salvo é a certeza, é a convicção que nós temos no nosso coração, que quer venhamos experimentar a morte física, porque é possível que muitos de nós venhamos enfrentar a morte física, estamos sujeitos à morte física, mas é saber que a vida não termina na tumba fria. De acordo com
a história do rico e Lázaro, quando um salvo dorme, ele morre, a sua alma e espírito saem desse corpo e os anjos o conduzem ao paraíso. No Antigo Testamento era ao seio de Abraão, mas hoje é o paraíso. E lá no paraíso é assim que cremos, os salvos estão lá juntos, aguardando, esperando o grande dia do arrebatamento. E na ocasião do arrebatamento, aqueles que já morreram salvos hão de ressuscitar em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, em corpos semelhantes ao corpo de Cristo. Mas aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, eu posso dizer que essa é a gloriosa esperança de cada um de nós, não só de Paulo, mas de cada um de nós. E no terceiro e último tópico da lição, ele vai falar exatamente dos tempos e das estações até a volta de Cristo, que não devemos estar aqui preocupados em fazer cálculos, em estar observando os tempos, as estações, tentando prever ou dizer um dia ou uma data da vinda de Jesus, porque todos os que fizeram isso falharam. Todos os líderes religiosos que começaram a estudar a profecia e dataram um dia para a vinda de Cristo, tanto eles como os seus seguidores se frustraram. A história nos diz que alguns deles chegaram inclusive a datar o dia da vinda de Cristo, e as pessoas se vestiram de branco e subiram os montes e ficaram olhando para o céu e passaram o dia inteiro e Jesus não veio. Aí os seguidores voltaram lá para o líder, e o que foi que ele fez? Ele deu uma nova data. Ele disse que errou os cálculos e refez novamente. E aí as pessoas mais uma vez esperaram aquele dia, Jesus não veio. E aí esse líder religioso disse que Jesus veio, mas na verdade foi de uma forma invisível, que as pessoas não puderam ver. Ou seja, todas as vezes que alguém tentou dizer a data, o dia, prever, datar, eles se frustraram, tanto eles como seus seguidores. Então essa não é a nossa atitude. Deus não quer que nós estejamos fazendo cálculo, dizendo o dia, a hora, o ano. Não, o que Deus quer de nós é esse sentimento de prontidão, porque eu posso a qualquer momento partir dessa vida através da morte, mas eu posso a qualquer momento ser arrebatado. E é interessante que a lição vai falar também sobre essa dimensão do Espírito, o Espírito Santo que está sendo derramado desde o dia de Pentecostes. Que coisa interessante. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele agia em pessoas específicas, reis, juízes, profetas, sacerdotes, mas a partir do dia de Pentecostes, ele começou a ser derramado, ele habita em cada crente, em cada salvo. Todo salvo, todo crente que teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E alguns cristãos, não todos, mas a grande maioria, também enfrentaram uma segunda experiência, também tiveram uma segunda experiência sobrenatural, e muitos até são batizados com o Espírito Santo e falam em novas línguas. E o Espírito Santo está na igreja, trabalhando para preparar cada crente, para que estejamos prontos e preparados para esse grande dia. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que nós possamos ter essa bendita esperança do apóstolo Paulo. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer ao nosso pastor, agradecer ao pastor Nat Jackson, ao evangelista Alessandro por essa oportunidade, e quero lhe fazer um convite muito especial. Se você tem saúde, se você tem tempo, você tem disponibilidade, procure uma igreja, uma das nossas igrejas, dos nossos templos, para estar estudando a palavra de Deus no domingo pela manhã. Agora, se você tem alguma limitação, se você tem alguma impossibilidade de ir ao templo, você pode acompanhar esse trimestre da Escola Dominical que estaremos iniciando no próximo domingo na sua casa, através desse culto na Escola Dominical. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bem, professor. Deus abençoe. Amém. Eu queria que o senhor ficasse comigo aqui nesse último momento, porque estamos terminando um ano, terminando o trimestre, e eu queria compartilhar com o senhor dessa oração.
Sim, senhor. Para eu não orar sozinho, a Sim, gente orar senhor, juntos. com muito prazer. Agradecendo a Deus pela sua vida. Como o professor Joanildo falou, estaremos iniciando o próximo trimestre, no próximo domingo, e certamente Deus continuará nos abençoando. Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Querido Deus, bendito te Deus, louvamos, Senhor, Pai. te agradecemos. Obrigado por tua palavra, Deus, ao qual usaste o teu servo nesta manhã de uma maneira muito clara. E certamente falaste aos nossos corações. Que o próximo trimestre que inicia, que o próximo ano, Senhor, que se inicia, seja um ano de bênção, seja um trimestre de bênção em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todo esse ano de 2021, que conseguimos vencer, Senhor. Que 2022 chegue e que cheguemos, Senhor, também na Tua presença cada vez mais. Abençoa-nos, nos dar um ano, Senhor, cheio da Tua presença. Continua abençoando a Rede Brasil de comunicação, cada funcionário. Continua abençoando, Senhor, teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton, José Alves, toda a diretoria da igreja. Abençoa o teu servo, pastor Nadir Jackson, Saraiva, e a equipe da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. Continua conosco, Senhor, que a tua graça acompanhe nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo continue sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.